aí, bebê, tudo bem? Professor Edson falando com você aqui mais uma vez do canal eBio Express, sua aula rápida. A aula de hoje, os vírus. Vamos falar das características gerais dos vírus. São organismos acelulares, ou seja, não constituem uma célula. Parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, um vírus ele só tem atividade de organismo quando está dentro de uma célula viva. E por que isso? Porque não apresentam maquinária biosintética para a produção de proteínas, ou seja, não tem metabolismo próprio. E a falta desse metabolismo próprio é porque não tem aquela organelazinha que produz proteínas, que são os ribossomos. Os vírus também só se reproduzem dentro de um organismo vivo. São os menores organismos com capacidade reprodutiva. São muito simples, formados por poucas proteínas e que apresentam ou DNA ou RNA como material genético. Agora, meu aluno, vamos falar da estrutura geral dos vírus. Todo vírus tem que ter um material genético, que é ou o DNA ou o RNA. Capsídio. O capsídio é uma cápsula formada por proteínas que envolve um material genético, apresenta diferentes formatos e é formado por pequenas subunidades, denominados de capsômeros. Envelope. Os envelopes encontrados nos vírus são geralmente derivados da membrana plasmática da célula onde o vírus reproduziu-se. Esse envelope apresenta fosfolipídios e proteínas da membrana, além de proteínas e glicoproteínas que possuem origem viral. Mais uma coisinha, as glicoproteínas são receptores bioquímicos dos vírus. Essas glicoproteínas vão se encostar na membrana plasmática e perceber se há ou não a possibilidade de entrada do vírus na célula que vai ser parasitada. Vamos analisar agora a estrutura do bacteriófago. Esse bacteriófago é um tipo de vírus que infecta especificamente bactérias. Eles também são conhecidos como fagos. Eles se aderem à bactéria, perfuram a parede celular e injetam na hospedeira o seu conteúdo genético. Alguns vírus apresentam uma enzima especial chamada de transcriptase reversa. Essa enzima tem a força de produzir uma molécula de DNA viral a partir de uma molécula de RNA viral. Veja bem, o processo usual é o DNA produzir uma molécula de RNA. Nos vírus, esse processo acontece ao contrário. O RNA, através da transcriptase reversa, produz uma molécula de DNA viral. Esse DNA viral vai se introduzir ao material genético da célula. Vamos falar agora da reprodução dos vírus. Falando de bacteriófagos, existem dois tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, observamos 5 etapas básicas. 1. Adesão. 2. Entrada do DNA do fago. 3. Síntese do material genético e proteínas virais. 4. Montagem do vírus. E 5. Liberação dos vírus. Nesse ciclo, ocorre o rompimento da célula bacteriana, ou seja, a célula bacteriana, que é a hospedeira, ela morre. No ciclo reprodutivo lisogênico, ocorre a replicação do material genético viral, porém, não ocorre a destruição da célula hospedeira. Agora, observe o esquema representativo tanto do ciclo lítico quanto do ciclo lisogênico. Perceba que no ciclo lítico, a célula hospedeira acaba morrendo porque elas se rompem, enquanto que no ciclo lisogênico as células vão se duplicando sem que haja a morte de algum tipo de célula hospedeira. Vamos entender agora a reprodução e a atividade do vírus HIV. Em uma célula normal que vai ser parasitada, ela apresenta receptores químicos ao longo da sua membrana plasmática. Os vírus apresentam glicoproteínas que vão se juntar aos receptores da célula que vai ser parasitada. A união perfeita
entre a glicoproteína do vírus e o receptor da célula vai permitir a entrada do envelope viral no interior da célula. Esse envelope viral ele vai estar carregando várias proteínas do vírus e também o material genético viral. Uma das proteínas importantes para o vírus é a transcriptase reversa. Ela vai pegar o RNA viral que acabou de entrar na célula e começar a sintetizar uma nova molécula de DNA com as características do vírus. Agora, com uma molécula de DNA viral produzida, vai acontecer a integração desta molécula à molécula de DNA da célula. Quem vai fazer essa integração é uma proteína chamada de integrase. Ela vai grudar o DNA viral ao DNA da célula que está sendo parasitada. Nesse instante, toda a molécula de DNA, tanto da célula quanto do vírus, vão começar a produzir o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai carregar informações do vírus e também da própria célula. Esse RNA mensageiro vai começar a produzir proteínas da célula e também do vírus. O resultado de todo esse trabalho é a formação de RNA e proteínas virais que vão se acumular, formar novos vírus que vão ser expelidos da célula carregando um pedacinho da membrana. Vamos conhecer agora as principais doenças causadas por vírus: sarampo, AIDS, rubéola, dengue, gripe e suas variantes, zika, chikungunya, poliomielite, varíola, HPV, herpes, ebola, cachumba, raiva, catapora, febre amarela e o Covid-19. Não esqueça, meu aluno, antibióticos não têm efeito sobre as viroses. A maioria dessas doenças são combatidas com a utilização em larga escala de vacinas. Por isso, não deixe de se vacinar sempre que você puder. Agora, conheça aí o jeitão de alguns tipos de vírus que estão espalhados no meio da nossa população. Gente, muito obrigado e até a próxima aula!